Galera, lembre-se de se inscrever no canal e também todos os canais que eu trago aqui para fazer os reacts, trago aqui para vocês conteúdos que eu considero bons de se assistir, bons criadores de conteúdo, como este aqui que eu vou trazer mais uma vez. Já trouxe vídeos deste que é o Guys. Ele já comentou muitos jogos aqui da série Batman Arkham, e eu trago aqui o jogo do DMC Devil May Cry, um jogo que eu até gosto, cara. Realmente era uma proposta de, acho que, rebootar a série Devil May Cry. Eles viram que não deram certo e eles acabaram continuando com a série 4 e o 5, que eu ainda devo jogar, cara. Mas daí, Guys, eu não sei se a pronúncia é essa, me perdoe, mas ele vai comentar aqui sobre um injustiçado DMC. Este é um dos jogos mais injustiçados de todos os tempos, DMC Devil May Cry. Se inscreva no canal dele. Eu não sou inscrito. Se inscreva no canal dele. Vídeos bons. O cara traz aí a sua visão. E inscreva-se também no canal de CODs aqui na descrição do vídeo. E considere também fazer uma ajuda para o canal Cinecomic. Deixa eu ver. No lado de lá. Deixa eu ver. Cara, eu nunca sei, cara. O lado de lá vai ter um QR Code. Dá sua ajuda para o canal, beleza? Só para eu trazer aqui um equipamento melhor e manter o canal ativo, beleza? Porque o YouTube não tá me pagando, a monetização não veio ainda. Então, galera, se inscreva lá no canal do Cortes, Guys, e no Cinecomics aqui o principal, beleza? Vamos lá, Guys. Devil May Cry até hoje é uma das franquias mais clássicas do mundo dos games. Vocês estão ligados? Sim, muito disso é por causa não só da história, que é muito interessante, sobre dois irmãos gêmeos que são filhos de um demônio com uma humana, mas também por conta de seu protagonista, o nosso querido Dante. Mas se você olha hoje em dia e vê todo esse sucesso, nem imagina que teve uma época em que o futuro de Devil May Cry era bem certo. E no meio disso, a Capcom teve uma ideia bem ousada, digamos assim, recomeçar toda a saga, e com várias mudanças que foram polêmicas, digamos assim. E com isso, eles lançaram Devil May Cry, mais conhecido como DMC. Seria esse um dos jogos mais injustiçados de todos os tempos? Será que ele é uma porcaria, como muitos dizem? E ainda, será que a gente tem que dar uma segunda chance pra ele? E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, bora falar. Eu vou rejogar ele, mas quando eu joguei pela primeira vez, eu tinha achado legal, cara. Um bom Devil May Cry. Falar de um dos jogos mais polêmicos e injustiçados do mundo dos games. Pelo menos era o que eu achava na época, né? Mas antes de começar, aproveita e bota a cabeça da bilola roxa nesse like, e eu te convido a se inscrever no canal. Se você ama o mundo dos games, você não pode ficar de fora, beleza? Vídeos todas as quartas. Enfim, se inscreve aí. Bom, realmente eu confesso que quando eu joguei o DMC na época, eu gostei bastante dele. E eu não entendia porque muita gente odiava esse jogo. Vamos descobrir isso agora. Para começar, vamos falar de um dos pontos mais importantes de um game, que é a história e seus coadjuvantes. No game, nós acompanhamos Dante, obviamente, né? Um jovem revoltado e muito poderoso, que cresceu praticamente sozinho ao ponto de se tornar um delinquente juvenil. Será que a galera implicou porque o Dante mudou a aparência dele? Não deve ser só por isso não, né? O Dante, aqui nesse começo, ele é basicamente o típico babaquinha que se acha melhor do que os outros, revoltadinho, que ninguém me entende, eu sofri alguns traumas na vida, eu desconto sendo um pau no cu com as pessoas. Com certeza você conhece alguém assim. Em um dia, depois de muita farra e putaria, o Dante é acordado por uma garota chamada Cat, e ela diz que ele precisa fugir. Afinal, ele tinha deixado um rastro e estavam atrás dele. E é aí quando surge quem se apresenta pra uma pessoa que nem conhece pelado? Pelo amor de Deus, né? Aí um demônio arrasta Dante pra uma dimensão chamada Limbo, e pra ele sair, ele tem que derrotar o tal do demonhão. Dante derrota o demônio e logo depois, Cat diz que foi mandada em uma missão pelo seu chefe, o Mascarado, que comanda uma organização chamada a Ordem. E essa organização tem como missão desmascarar os demônios que se escondem e ditam os rumos da nossa sociedade. Então tem demônios na política, na mídia, na arte e em praticamente todos os lugares. E o líder desses demônios, chamado Mundus, tá atrás de Dante. Só que o mais bizarro é que o mascarado da tal organização, a Ordem, ajuda Dante, porque aparentemente ele sabe tudo sobre o seu passado, mas colocaram um mod pra deixar o Dante com um cabelo branco. Mais do que o próprio Dante, que não se lembra de praticamente nada do que aconteceu na sua infância. Ele desenvolveu uma espécie de amnésia, tá ligado? Então a história basicamente vai ser o Dante ajudando a Ordem a destruir o controle de mundos e dos demônios na sociedade, enquanto o mascarado o ajuda
ajuda a recuperar as lembranças de seu passado. E assim, o game começa. Cara, assim, sendo bem sincero, em questão de história, ela não é ruim, sabe? Ela consegue ser bem empolgante em alguns momentos, tem algumas reviravoltas que são bem interessantes, sem contar que os coadjuvantes são bem ok, na verdade. Eles têm lá o seu carisma e tal, inclusive o Mundus, que é o vilão, e os outros chefões que a gente vai derrotando ao longo do game, são muito legais. Só que o problema, na minha opinião, é que essa história, todo esse conceito de teoria da conspiração, os demônios dominando a nossa sociedade e toda uma crítica ao capitalismo, não é nada original. É praticamente um monte de conceito de outras histórias, e que eles juntaram tudo e colocaram nesse game. Por exemplo, os demônios na sociedade lembra muito o filme dos anos 80 chamado They Live, Eles Vivem, só que ao invés de demônios são alienígenas. O Dante ser arrastado pro limbo para lutar contra os demônios em outra dimensão é praticamente Constantine. Lembra também Silent Hill. O líder mascarado, dono dessa ordem revolucionária que ajuda o Dante, é praticamente uma referência ao V, de V de Vingança. Então, basicamente, quem conhece essas obras não vai ver nada demais. Tipo, é legal, mas eu já vi isso antes, sabe? Outra coisa que também foi controversa foram algumas mudanças na história, né? Na lore da saga, que não agradou muita gente. Primeiro, que o Dante não é mais o filho de um demônio com uma humana, como era nos games principais. Ele era filho de Esparda com uma humana. Beleza, né? Aqui, ele também é filho de Esparda, mas ao invés de uma humana, é uma anja. E o relacionamento de um anjo e um demônio gera uma outra criatura chamada Nephilim. E inclusive, eles vão usar essa questão do Nephilim, do anjo e demônio, na própria jogabilidade. Mas eu já chego lá, calma aí. Então, o Dante é um Nephilim. E isso, eu sei lá, eu não achei que ficou ruim, mas eu não acho que precisava ser alterado. Eu acho que o filho de um demônio com uma humana já é um conceito interessante. E não só o Dante, mas o seu irmão gêmeo também. Gameplay, você usa os poderes do anjo, que é dado pela mãe, e do demônio, que é dado pelo pai. Ok, mas realmente não era pra ter feito isso, mano. Nephilim. E pra quem conhece a história dos outros jogos, já sabe que o líder mascarado da Ordem, na verdade, é o Virgil, o irmão gêmeo de Dante. E agora a gente entra em outra polêmica, que é a mudança nesses dois personagens. Falando primeiro do Virgil, eu sinceramente não curti a versão dele nesse game. E é óbvio que não tem como eu não comparar com os jogos originais, né? O Virgil, principalmente no Devil May Cry 3, ele é aquele cara sombrio, solitário e muito poderoso. Tanto que ele dá um pau no Dante lá no começo do Devil May Cry 3, além de ser totalmente impiedoso e é um cara do mal mesmo. Já em DMC, o Virgil é praticamente um bostão, simples assim. Ele não tem carisma nenhum, ele é mais fraco do que o Dante. Ao invés de ser um vilão impiedoso, no final parece mais um bebezão chorão que dá pena de olhar pra ele, saca? Tudo bem que a gente vai ter o desenvolvimento dos poderes dele e a gente vai ver ele se tornando... Eu entendi, cara, que o DMC, por ser também um reboot, ele era pra ser o início da história. O Virgil ele vai se desenvolvendo até chegar àquele Virgil que a gente conheceu. Eu entendi dessa forma, o Dante é a mesma coisa. Poderoso só depois lá pra frente em uma DLC, mas mesmo assim não chega nem perto do que a gente conheceu na saga principal. E o Dante pra mim, cara, é o mais controverso de todos. Tipo, eu gostei dele, mas de novo, eu tenho que comparar com os primeiros jogos, principalmente com Devil May Cry 3. E o jogo, né, se comparação é inevitável. chama Devil May Cry também, então, né, não tem como eu não comparar. O Dante aqui passa pela típica transformação e evolução de personagem. Ele começa como um babaquinha revoltado e termina sendo um pouco mais maduro. Só que isso não cola com o personagem. Praticamente impossível não comparar com o outro Dante. O Dante principal também agia várias vezes como um babaca. Ele também usa muito do humor para esconder os traumas da vida e tal. Só que ele é incrivelmente carismático. Dante não é só adorado porque ele é um dos personagens mais fortes do mundo dos games, mas também pelo seu carisma. E nisso, o Dante de DMC perde muito feio. O que aconteceu com ele foi a típica americanização das obras. Mas é o início. Eu sempre vou bater nessa tecla. Talvez eles queriam mostrar como eles eram antes de chegarem a ser os personagens que se tornaram. É o jeito de tentar passar um pano para esse jogo. Vocês estão ligados que quando uma obra faz sucesso em outros países, geralmente vai ter uma versão americana. E na maioria das... E se essa fosse a proposta deles do início e depois desencadearia em outros jogos desta mesma série de DMC? Digamos que a DMC é uma série isolada. E se fosse esse o propósito deles, de desenvolver os personagens? Como é que a gente vai saber? Às vezes a versão não deu certo o jogo. Talvez tenha sido esse o planejamento inicial. Fazer um primeiro jogo, depois fazer uma trilogia, enfim. E o
a evolução dos personagens até chegar ao que a gente conhecia. Americana é muito inferior à original, que nem os filmes Ringu e Ju-On, que são japoneses, mas tiveram as suas versões americanas aqui, conhecidas como O Chamado e O Grito. E aí vocês sabem que foram aquelas porcarias sem alma, puta vida. Ou também o filme Hack, que o original espanhol é incrível, já o americano é uma cópia expositiva pra caramba, sem alma, muito ruim. Inclusive a gente tem também Death Note, Dragon Ball, que tiveram adaptações que foram horríveis. Claro que DMC é muito melhor do que os filmes de Death Note e Dragon Ball, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vocês conseguiram entender o meu ponto. Não é que o Dante de DMC é ruim, pelo contrário, ele é bom. Ah, mas ele é um eminho e tal. Não tem problema ele ser emo. Ele é um bom personagem. O problema é que antes nós fomos apresentados aquele Dante e realmente a comparação é até injusta. Eu acho que se eles tivessem feito com esse Dante o que eles fizeram com o Nero no Devil May Cry 5, teria sido muito mais interessante, porque o Nero sai daquele cara meio sério no Devil May Cry 4 pra virar basicamente o Dante mais jovem, né? Ficou legal com o personagem. Agora, bora falar de outro ponto importante, que é a jogabilidade. E nisso, cara, eu acho que ninguém discorda que a jogabilidade de DMC é uma das melhores da saga. O game é extremamente prazeroso de jogar. Ele é um dos melhores hack and slash que eu já joguei. O sistema de combo e tal é muito bom. E até hoje é muito gostoso de jogar. Tanto que eles aproveitaram muito da jogabilidade do DMC no Devil May Cry 5. Sem contar que, lembra que eu falei dos Nephilim? Então, por causa disso, o Dante tem armas exclusivas de demônio e outras de anjo. Ou seja, em alguns inimigos só as armas de demônios funcionam, em outros só a de anjo. Além de alguns lugares do mapa que são só abertos com uma arma ou outra. É bem legal. Sem contar algumas mecânicas que ajudam conforme a gente vai andando pelo mapa. Tipo, o Dante consegue dar um boost planando por um breve momento no ar e até consegue chegar em lugares mais altos usando a espada, que se pendura como se fosse um chicote. É bem legal também. E o que eu mais gostei foram as lutas contra os chefes. Mano, como elas são incríveis, velho. Eu gostei demais dela. A boss fight que a gente tem contra a Lilith, a esposa do Mundus, é sensacional. É uma das coisas mais nojentas e inventivas que eu já vi. Ela luta com o bebê dela que sai do ventre. Mano, parece coisa de survival horror ou de Dark Souls, de tão bizarro que é. Eu não tô zoando. E essa fase dessa luta que é dentro de uma boate, mano, é muito bom, de verdade. E a construção de fases e a trilha sonora também são incríveis, na minha opinião. Toca um emocore, também toca uns trash, mano, é bem legal. Mas então, Gui, responde pra mim. DMC realmente foi injustiçado? Será que ele merece uma segunda chance? E o mais importante, ele é um bom jogo? E assim, sinceramente, de verdade, ele é um bom jogo sim. Ele tá longe de ser um lixo como muita gente diz. Na moral mesmo, ele tem uma personalidade que, por mais que seja diferente dos jogos principais, ainda assim é muito legal. E eu acho que ele foi bem injustiçado sim, e odiado pelos motivos errados. Tem gente que odiou só pela mudança. E eu sempre falo, cara, que antes da gente criticar algo, a gente tem que conhecer. Senão, é só preconceito. Isso com qualquer coisa, seja música, filme, jogo, pessoas. Joga, ouve, assiste, pra você ter uma opinião embasada sobre o assunto e não só ficar no hate gratuito. É ridículo. Ver um bando de marmanjo com barba na cara hateando as paradas. Ai, que lixo, ai, que bosta. É ridículo. E se você jogou e mesmo assim não gostou, tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que você consegue apontar muito mais motivos do que porque você não gostou, do que simplesmente falar, ah, é um lixo, ah, é uma bosta. E assim, mesmo eu gostando do game, eu sei que ele não vai agradar todo mundo, como não agradou, e não tenho o que fazer. E se não existisse nenhum Devil May Cry, ele seria muito adorado e lembrado como um bom game. Mas, quando a gente compara, principalmente com Devil May Cry 3 até o 5, ele realmente fica bem abaixo. Mas, de novo, não é um jogo ruim. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu demais, beleza? Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal pra me ajudar. Se você concorda comigo, discorda de mim, comenta aí, mas lembrando, com educação. Até porque a gente é grandinho demais pra ficar brigando por causa de joguinho, beleza? Muito obrigado mesmo, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de assistir os outros vídeos que tá passando aí na tela pra vocês. Valeu demais, tamo junto, valeu, falou e até mais. Guys, parabéns pelo vídeo. Mais um vídeo bom que eu trago aqui pro Cine Comics. E é isso, cara. A galera meio que tem preconceito, mas tipo, gostar muito de uma obra original e depois achar ruim quando se tem mudança. Mudanças são naturais de acontecer e sempre haverão comparações. Aí não tem muito como fugir disso. Parabéns, guys, pelo vídeo. E galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam. E vai conhecer lá o Guys.